Boa tarde, meus irmãos. Me convidaram para esse estudo dessa tarde de hoje. E diz que quando a gente se eleva e vai conversar com a espiritualidade maior e falar coisas boas, a gente não pode recusar. Então estamos aí para mais esse estudo. Essa reflexão do dia de hoje, ela veio através de um problema de saúde que eu estou passando. E quando a gente está passando por alguma coisa, por alguma dificuldade, a gente fica nos olhando, né? Para ver se as coisas, como funciona ao nosso redor, né? Então, uma curiosidade que me chamou a atenção, pouco tempo atrás, eu passei por uma cirurgia no ombro, e é uma coisa gostosa de ser dolorida, e me chamou a atenção através de um receituário. Não era nem para mim, mas era mais ou menos uns exercícios que o médico passou, em que estava escrito uma palavra, uma frase, uma síndrome do manguito rotador. E foi uma cirurgia que eu fiz no manguito rotador, que é esse músculo. E assim, não sei informar a precisão dessa, porque não sou formado, não tenho formação nessa área. E me chamou a atenção essa questão síndrome. E aí fui procurar saber de que se tratava, né? Essa questão dessa síndrome. Então, eu me deparei com esse vocábulo, e ele fui procurar no dicionário, e ele está lá escrito lá que no dicionário estava escrito que síndrome é um substantivo feminino que é derivado do grego, né, que vem síndrome, e cujo significado é reunião, utilizado em medicina e psicologia para caracterizar um conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. Então eu vi que essa síndrome se tratava de um conjunto, vamos colocar, de doença desse manguito rotador, né? Que o médico me operou. O outro estava com parecia que o dele é mais grave do que o meu, né? Porque se tratava de um conjunto. O meu foi simplesmente uma reconstituição, né? Então, a medicina diz que é um conjunto de sinais e sintomas observados em vários processos patológicos diferentes e sem causas específicas, porque existem diversas síndromes, né, do pânico, e de aí vai por aí afora, que a lista é grande, né? E no sentido figurado diz que síndrome é um conjunto de sinais ou característica em que a associação com condições críticas são passíveis de despertar insegurança e medo. É a questão da síndrome do pânico, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei pensativo com essa questão, com esta palavra, e fiquei imaginando nós aqui, justamente em busca desse tratamento ao qual que nos traz aqui no Jean, né? Esse mundo corrido, conturbado,
que a gente vive nos dias de hoje bem estressados, né? Não tem tempo, nós não temos tempo para muita coisa, os nossos dias parece que vem cada vez diminuindo mais, né? Então, me levou a essa reflexão, se o que nós estamos vivendo nesse dia de hoje, nesse viver apressado, se isso não é uma síndrome, né? Poderíamos falar dessa forma? Eu não sei se é correto, mas eu coloquei dessa forma, que a gente está vivenciando isso hoje no nosso cotidiano. Parece uma questão de não ter tempo para nada, é um conjunto que nos coloca a sofrer em várias circunstâncias do nosso dia a dia. A gente passa o dia, quando você chega em casa, que você encerrou seu dia, parece que você carregou um pedaço do mundo nas costas. Tudo dói, né? O cansaço, o estresse. Então, essa questão desse dia a dia, desse peso que a gente carrega nesse dia, é aqui que nós viemos, é aqui que a gente tem que vir para nós descarregarmos essas energias e acordar realmente para aquilo que a gente precisa de acordar, né? No primeiro momento, diante desse mundo conturbado, né, que no caso, eu pensei, né, que eu pergunto se esses sinais que nós estamos vivenciando não é essa causa que nos traz até aqui, com essas dores, com essas alterações de humor, com esses desequilíbrios emocionais, com esse sentimento de que o outro consegue lidar com isso melhor do que nós. Parece que a gente chega até essa sensação, né? A gente olha, a pessoa está sorrindo, fala assim, mas eu estou tão em sofrimento, meu sofrimento está tão grande, e o outro lida tão bem com isso, está rindo, satisfeito com tudo, mas não se trata bem disso não. Diante dessa proposta que o Espiritismo nos alerta, que nos dá esse consolo, que podemos, do que devemos fazer, em diversas obras, ele nos traz, em diversos autores, é uma construção dia a dia que a gente precisa de estar colocando na nossa vida. Como nos ensinou o Mestre, orai e vigiai, né? Fazei brilhar a vossa luz. Então, tudo isso é o que a gente vai tentando, buscando e nos fortalecendo, para que a gente possa diminuir esse peso, desse fardo, dessas angústias, desse sofrimento que a gente vem passando, né, no longo da nossa existência. Assim, nas obras Perdão Gera Saúde, do nosso irmão escritor e palestrante Armando Falcone, ele diz no capítulo 5, o autoconhecimento e perdão, ele nos alerta que devemos ter muita atenção e cuidado com o que alimentamos
com o ambiente, as revistas, os livros, os filmes que utilizamos, o padrão das convivências, das conversas, e diálogo verbais ou digitais, com que vestimos, com o tom de nossas vozes, a sensação que vivenciamos, as páginas da internet que visitamos, as bebidas e alimentos que ingerimos, enfim, precisamos estar atento ao que entra em contato conosco por meio do nossos cinco sistemas sensoriais, que é, no caso, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles são responsáveis por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que analisa e processa informações recebidas. E, se devemos ter atenção à nossa saúde, igualmente atenção devemos ter com as sensações e emoções que despertamos nas pessoas com quem convivemos. Então é todo um conjunto de preparação para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Com isso, conseguir romper ao longo dos nossos dias, que às vezes vão ter dificuldade realmente, mas se a gente tomarmos algumas precauções, vai facilitar mais, para que a gente não descarregue tanta energia negativa, tanta coisa indesejável no nosso organismo. Os causadores das nossas dores, das nossas aflições, porque à medida que a gente descarrega energias que não são agradáveis ao nosso corpo, ele responde com dor, com indisposição, né? São isso que acaba nos deixando ao longo da vida marcados, né? Marcados pelas dores, marcados pelo sofrimento, né? E ele fala que perdoar ou não, amar ou abandonar, viver ou viver mal ou bem com alguém, ser agradável ou inconveniente, deixar pegadas de luz e de lodo, ser aprendiz da luz ou sintonizar com a ausência dela, será o resultado do que fazemos aqui e agora. Somos responsáveis pelo que pensamos, fazemos e pelas marcas que deixamos em nós mesmos, no próximo e no ambiente onde vivemos. Se pudéssemos escolher, se podemos escolher, se temos esta liberdade, vamos usar o tempo, as energias e a vida a nosso favor. Vamos utilizar com interesse e inteligência. É isso que ele nos coloca para que tenhamos uma condição melhor de vida. Uma vida mais tranquila, por mais conturbado que seja o ambiente onde nós estivermos.
Em todos os ambientes que você estiver, só lhe tiram a paz se você não a tiver. Mas se você falar que está em paz, você vai estar em paz e ninguém vai tirar essa paz, né? Isso é fato e é estudado, né? Então, é necessário que a gente consiga harmonizar o nosso ambiente, assim como nós harmonizamos aqui agora, cantando. Todo mundo se sente bem. Então, que possamos também harmonizar a nossa casa, que possamos também harmonizar o nosso trabalho, no local onde estudamos, e aí vai, tantos outros lugares que temos condição de harmonizar alegremente, né? Não por obrigação, mas alegremente, para que tudo vire e volte para você, que lhe seja o seu benefício, né? Então eu ainda, no grupo de estudo, né, qual eu faço parte, da desobsessão, na semana passada, na lição 163, não crer, o amigo Rafael abordou um assunto dizendo que se nós crêssemos, não necessitaríamos nem de tomar medicamento, porque nós não adoeceríamos. E ele está certo, né? Se nós tivéssemos a verdadeira fé, realmente isso não aconteceria, porque ainda não a temos. Estamos em busca dessa fé, e é por isso que estamos aqui, né? Então ainda alertei né, as falas, depois das falas, né, ratifiquei, uma vez que não estamos preparados para uma autocura e que ninguém pode abandonar os seus tratamentos, ainda não, por enquanto não, mas nós vamos chegar lá. Se não for essa, vai nos ser dadas novas experiências. E nós vamos estar prontinhos, porque o nosso pontapé inicial nós já demos. Nós já buscamos uma casa onde temos o norte, né? Onde podemos falar que estamos no caminho. E esse caminho é o caminho de Jesus, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, que é o que eu referi agora há pouco, né, da coleção Fonte Viva, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 16, com o título Endireitai os caminhos, diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Palavras de João Batista, seu primo de Jesus, né, escrita pelo evangelista João, no seu capítulo 1, versículo 23. E diz assim, Emmanuel diz assim, nos esclarece assim, né? A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. É nós, somos nós, né? Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vez, após transformarem os melhores sentimentos em inquietações injustas, acabam desanimadas e vencidas.
Quantos de nós sabemos que parou, desanimou no meio do caminho? Onde está Jesus que não lhe veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Ele faz essa colocação de sinceridade porque nós podemos mentir para os outros, não conseguimos a mentir para nós mesmos. Então é necessário que isso seja de sinceridade, do fundo do coração, porque senão não tem valor. Falta-lhe dedicação ao bem de si mesmo. Corre ao encalço do Mestre Divino, desatento aos conselhos de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. É importante olhar para trás, ter a real noção do que tem feito, do que tem procurado para a sua vida, para o seu progresso. Isso é ensinamento de Emmanuel, esclarecendo para nós endireitarmos os nossos caminhos. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, faz as sombras que te rodeiam e senti-lo-á ao teu lado com a sua bênção. Queridos irmãos e irmãs, este é o caminho para conhecer melhor, a nos entender conosco mesmo. E é por isso que nós estamos aqui, cada um de vocês, em busca do próprio progresso. Se tem alguém aqui buscando progresso para alguém, não vai funcionar. Só funciona cada um procurando o seu próprio progresso. Então, assim, caminharemos para um despertar da consciência. E Jesus, o Mestre Divino, possa nos iluminar nessa nossa caminhada. Eu agradeço. Uma boa tarde para vocês e um bom tratamento.